Gente, hoje o assunto é bem legal. E toda vez que eu vou ao mercado, e ontem eu fui, eu fico observando como as pessoas compram alguns produtos que, assim, antigamente eu comprava e hoje eu corro, fujo, passo longe, né? Então vamos falar hoje sobre o melhor tipo de gordura para preparar os alimentos, né, Ira? Isso. Bom, esse assunto eu gosto bastante porque ele é bastante polêmico. É muito. E eu gostaria, eu não sei como que você preparou, mas eu gostaria, assim, que você comentasse primeiro das coisas que a gente deve evitar e depois falasse dos bons que dá para usar. Pode ser assim? Tá? Sim. Antes eu só queria falar uma coisa, Mariângela, assim, muitas pessoas acham que a gordura é a grande vilã da alimentação, né? E eu tô aqui hoje para falar o contrário, né? Então, se você aí que está assistindo pensa que a gordura que você come é que vai transformar em gordura, por exemplo, no seu corpo, né? Não é verdade isso. Essa é uma ficção. Que Sabe que bom que você... eu pensei em fazer realmente essa pergunta, porque eu já ouvi, né, que o grande vilão não é a gordura. Não, não é. O Qual é o grande vilão... vilão, então, doutora? O grande... Então, quando a gente pensa em gordura, por exemplo, o colesterol está alto. Nossa, colesterol é uma gordura. Logo, eu preciso reduzir gordura da minha alimentação, né? Essa é uma coisa bem comum. E, na É, verdade, o que aumenta o colesterol são os carboidratos. Então, quando você come farinhas, né? Essas farinhas é que vão transformar em gordura no seu sangue, né? Principalmente se você tiver o fígado não trabalhando direito, que é um fígado inflamado. Bom, mas esse não é assunto dessa live, né, Mariângela? Então, ok. então, mas é só para esclarecer que, na verdade, o carboidrato é que é o vilão. Isso. Quando a gente pensa em gordura, de ganho de gordura ou de colesterol, sim, o carboidrato é o vilão. Mas quando a gente pensa em qual a gordura, melhor gordura, né? Então, acho que isso é importante a gente falar. Você falou para eu começar falando das ruins e depois falar das boas, né? Isso. Das ruins, primeiro, aquelas que a gente deve ficar longe e nunca mais comprar. Primeiro. Então, existe uma infinidade de gorduras no mercado, né? E é natural que todo mundo realmente tenha dúvida sobre isso, porque tem várias. O que eu mais... Vou falar a opinião minha baseado no que a ciência traz, né? As gorduras saturadas, elas têm um problema sério aí, que é de estar associado com as doenças cardiovasculares. Então, quais são as gorduras saturadas? Banha de porco e gordura do coco, né? Essas duas são as saturadas. Mas eu quero fazer uma ressalva aqui, até porque a gordura saturada ou insaturada, você precisa saber do equilíbrio. Então, não é porque uma gordura é boa ou qualquer alimento é bom e aí eu posso usar ele em absurdas quantidades. Vai dar ruim. Então, sim, as gorduras saturadas são as que mais trazem problemas, mas desde que elas sejam consumidas em grande quantidade. E principalmente para aquelas pessoas que já têm problema com colesterol, sabe? Tem gente que nasce com erro genético e produz colesterol em grande quantidade. Independente do que ele coma, vai produzir colesterol mesmo, né? E que a gente chama de hipercolesterolemia familiar. Que não é a maioria, mas sim existe uma parcela de pessoas assim. Então, para essas pessoas, eu faria ressalva de não consumir gorduras saturadas. Mas nós outros que não temos problemas com o colesterol, a banha de porco, o óleo de coco, devem sim, podem sim, fazer parte da nossa alimentação dentro desse rodízio que eu sempre estou falando, que é importante, né? Então, as piores gorduras seriam as saturadas. Você quer falar alguma coisa? Eu já ouvi falar que a margarina ela é quase plástico. É uma molécula de plástico, é verdade? Uma molécula forma de química. Houve por muitos anos, a gente repetiu isso, né, Mariângela? E não é uma coisa absurdamente errada quando a gente pensa na molécula da margarina que existia, cheia de gordura trans. Então, sim, era uma gordura muito ruim, gordura hidrogenada. Hoje, a indústria vem fazendo margarinas melhores.
Então, a gente já consegue encontrar algumas no mercado que são acrescentadas de fitoesteróis, que são substâncias boas. Então, a gente já tem uma boa parcela das margarinas como gorduras insaturadas, ou seja, gorduras boas. O problema é que as pessoas leigas não sabem ver isso, não sabem ler rótulo. E aí eu não posso generalizar aqui e falar que margarina é uma gordura boa. Não, não é verdade, né? Daí, entrando na sequência, conforme a gente estava falando do que é mais ruim e do que é menos ruim, a gente pode falar dos óleos, né? Os óleos refinados. E aí vai óleo de canola, óleo de girassol, óleo de soja, tudo que tem a palavra refinado é problema. Por quê? Porque o processo do refinamento da gordura, ela é dividida normalmente em até 8 etapas. Então, para quem não sabe, está nos assistindo aqui, a gordura, o óleo de soja, ele é quase marrom, ele in natura, extraído da soja. Para ele conseguir essa cor amarelinha e padronizada nas garrafas, passou por todo esse processo químico. E cada etapa dessa inclui um produto químico, sabe? E na hora que a indústria retira esse produto químico, não consegue fazer isso com perfeição. Fica lá resíduos. E a gente já tem na literatura relatos, né, de pesquisa mostrando que esses resíduos são tóxicos, principalmente quando a gente pensa no longo prazo. Nós não estamos falando de uma comida feita com óleo de soja ou óleo de girassol. Nós estamos falando de uma vida. As pessoas passam a vida cozinhando com essas gorduras. Então, dentro desse... Sem falar ainda, Mariângela, da embalagem, né? Que a embalagem é plástica, a molécula de gordura ela adere muito ao plástico, o plástico acaba retirando, levando para esse óleo várias substâncias que também são tóxicas. Então, a embalagem, seja de plástico ou seja de alumínio, as duas coisas são ruins, né? E é a grande maioria. Então os óleos eu não recomendo, sob hipótese nenhuma, por esse motivo que eu acabei de explicar. Você quer falar alguma coisa? Então, não, eu só quero reforçar, então, que você está afirmando que não vale a pena comprar óleo, porque então é a pior de esses óleos refinados? É a pior de todas as gorduras? Eu diria que as gorduras saturadas, pensando do ponto de vista nutricional, é a pior. Então, se a gente pegar uma refeição só, eu vou falar, é melhor fazer com óleo do que com gordura saturada. Mas quando eu penso no contexto da longevidade, aí eu falo que sim, não vale a pena usar óleos refinados. Eu gosto de falar muito da gordura do coco, que é saturada e que a gente ouve falar muito, né? De tomar óleo de coco com café e fazer comida com gordura de coco. Não. Quando a gente pensa na fritura, Mariângela, aí sim, as gorduras saturadas, que são a banha de porco e o óleo de coco, são os mais indicados, porque eles têm uma capacidade de tolerar mais altas temperaturas, já são saturadas. O problema que a gente vê quando a gente coloca óleo ou coloca o azeite, né, para fazer fritura, o problema é exatamente esse. Você eleva muito a temperatura e com isso você faz com que essa gordura sature. E aí acaba ficando numa qualidade ruim, né? Mas, então, fritura, gordura saturada. Agora vamos falar do azeite, que é, assim, a minha paixão, né? Eu acho que tem toda essa história. O azeite, ele vem lá dos gregos, né? Ele chegou aqui no Brasil, como em várias partes do mundo, como a Itália, né? Veio como uma coisa muito boa, né? Então, para você imaginar que a gordura do azeite ela é tirada de uma forma especial, que é prensado a frio, quando a gente está falando do azeite extra virgem, e que ele é riquíssimo em polifenóis. Então, assim, a quantidade de ácidos graxos ômega 9, que é anti-inflamatória, está no azeite. Então, todo esse embrulho que o azeite traz, né? O aroma maravilhoso, quando você abre uma garrafa de azeite, você sente de longe.
Então, assim, sem dúvida, é a melhor gordura que a gente pode ter na nossa alimentação. Quando eu estou falando de preparo da alimentação, né? Então, Você quer perguntar alguma coisa? Ele pode aquecer? Sim, sim. O azeite extra virgem é o que mais tem substâncias boas. Então, vamos pensar assim. Toda vez que eu aqueço uma gordura, ela vai perder nutrientes. Então, se eu comparar o óleo, por exemplo, que tem um tanto assim de coisas boas, e um azeite que tem um tanto assim de coisas boas, se eu aqueço, ambos vão perder. Mas eu continuo tendo vantagens com o azeite, percebe? Então, é verdade que o azeite perde nutrientes? É verdade. Mas ele continua saindo na frente em relação às outras gorduras. O que a gente não deve fazer? Aquecer a mais de 170 graus. Porque existe uma coisa chamada ponto de fumaça, que é onde a gordura realmente começa a perder vários nutrientes. Então, se eu for usar azeite para refogar, para grelhar, para assar, eu vou conseguir manter uma quantidade muito melhor de nutrientes do que se eu for usar azeite, óleo, por exemplo, de girassol, de soja, seja lá o que for, entendeu? Então, a forma de preparo interfere nisso. Se eu vou pensar em cozidos, né, que é a grande maioria que a gente deve fazer das nossas refeições, são cozidas, e refogadas ou grelhadas, é o azeite de longe, não tem o que discutir. Pode aquecer, pode usar o azeite, que é o mesmo azeite para salada, que é o extra virgem, com acidez baixa, enfim, é o melhor. Tem gente que defende o óleo de coco também para fazer preparos assim. Então, é o que eu te falei. O óleo de coco é uma boa opção que eu vejo para frituras. Porque se não for para fritura, é uma gordura saturada. Se você usar todos os dias, você está no mesmo problema da banha de porco todo dia, que é uma gordura saturada, entende? Então, vale a pena usar? Pode usar? Pode, mas não faça disso uma rotina. Não é tirar o azeite de oliva do preparo para usar óleo de coco. Não vai dar certo. Então, o ideal mesmo é preparar todos os alimentos com o azeite. Com o azeite, sem dúvida. Mas sem nenhuma discussão. Para quem me segue já sabe disso, porque tem vários vídeos lá no meu Instagram explicando justamente isso, né? O que a gente pode aquecer, quanto que vai, como eu escolho o azeite. Essa é outra discussão. Aí como escolher um azeite daria outro vídeo. Vamos combinar para o próximo, porque esse já está grande daí. Tá. A gente combina para o próximo e você explica exatamente como escolher um bom azeite. Perfeito. Que tem aqueles que não dá acidez, tem aqueles que não são azeites, mas tem muita gente que acha que está comprando azeite. Isso. Não é? É verdade. Então, para a próxima semana, hein? Tá bom, Mariângela, combinado. Então, falando assim, só para deixar claro aqui que eu entendi que os óleos vegetais, esses de milho, soja, canola, evitar e optar, então, para quando for fritar algo, usar banho de porco e, no geral, usar o azeite? É isso? É isso. Essa é a melhor conduta. Né? Então, existe... E principalmente pensando no longo prazo. É isso que é importante. Esclarecer. Aí tem a opção manteiga no lugar da margarina. O que você diz? Eu digo que se for para consumir esporadicamente, a manteiga é boa, até pelo paladar. Mas se eu for pensar em gordura insaturada, a margarina hoje está na frente, né? Então, quem tem problema com colesterol, de verdade, não deveria usar manteiga na rotina. E quem não tem problema com colesterol? Usa manteiga, pode usar. Você vai usar manteiga para cozinhar? Não, você vai usar manteiga, pode até usar para cozinhar, mas de vez em quando, porque é saturada, gordura é saturada. De repente algum preparo de bolo, alguma coisa que pede, né? Pode. E para passar no pão? Também, mas eu prefiro fazer a manteiga do azeite. Eu uso ervas, fica muito mais saborosa. Olha aí, mais uma coisa interessante. Então, usar o azeite em cima do pão e não manteiga nem margarina, excluir. Isso, sim, sem dúvida. Porque a gordura saturada já vem...
A gordura saturada já vem de outros alimentos, né, Mariângela? Da carne, por exemplo. Então, quanto mais anti-inflamatório e insaturado eu usar, melhor. Então, o azeite é indiscutivelmente melhor. Perfeito. E aí, próxima live, então, tudo sobre o azeite, que é o Tá bom. queridinho, né? Certo. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada. Até semana que vem. Abraço a todos que Até. assistiram. Tchau, gente. Tchau.